É a hora do esporte aqui no Tá No Ar Campinas. Bora lá para nossa redação, falar direto com ele, Wendel Coral. Tudo bem com você, meu amigo? Boa tarde. Tudo bem, Júlio? Boa tarde para você. Um forte abraço a todos que nos acompanham aqui no Tá No Ar Campinas. Bora falar um pouco de esporte nesta terça-feira, Júlio. Sem sombra de dúvida. Bora lá com as primeiras informações com você, meu amigo. É isso, a gente começa falando da Copinha, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque agora sim, todos os confrontos da segunda fase foram realizados e agora na terceira fase, que começa hoje, inclusive, outros bons jogos. Então agora a gente confere o que de melhor aconteceu ontem na Copinha, com destaque para as classificações do Red Bull Bragantino, que eliminou o Flamengo, e ainda Palmeiras e Corinthians garantidos também na terceira fase. Olha aí. Jogando em Barueri, o Palmeiras abriu o placar com Eric Belé após cruzamento de Gilberto. O referência empatou após esta furada do goleiro David. No segundo tempo, Verdão garantiu a vitória com este gol de Márcio Vitor. O Corinthians venceu o Falcon por 1-0. Depois de bate-rebate na área, Bahia encheu o pé e venceu o goleiro Dida. O Vasco derrotou o Juventus por 1-0. Léo Jacó fez o gol da partida. O Grêmio também venceu pelo placar mínimo e despachou o Marcílio Dias. Iago fez o gol da vitória. Tá aí, Júlio. Agora a expectativa para essa terceira fase, que eu disse que começa hoje, inclusive com Ponte Preta e Guarani em campo. O Guarani a partir das 9h30 da noite na cidade de Franca contra o Atlético Mineiro, que foi adversário do Bugre na primeira fase, quando o Clube Campineiro venceu pelo placar de 2-1. Agora pode ser a revanche ali para o Atlético Mineiro, que disputa essa copinha, como já falamos aqui, com um time sub-17 ao invés do time sub-20, e o Guarani então buscando uma vaga nas oitavas de final. A Ponte entra em campo um pouco mais tarde, a partir das 9h45, a Macaca enfrenta o Botafogo do Rio de Janeiro na cidade de Votuporanga. Se a Ponte passar de fase, pega o vencedor de Mirassol ou Criciúma. Já o Guarani, caso avance também para as oitavas de final, vai enfrentar a Ferroviária de Araraquara ou o Santos. Aí o duelo fica um pouco mais difícil, né? Não que não seja na terceira fase, porque mesmo sendo equipes com sub-17, são times de renome. Atlético Mineiro que enfrenta o Guarani e o Botafogo que enfrenta a Ponte Preta. A gente fica na expectativa pelo sucesso dos dois times de Campinas, o Júlio. Com certeza. E rapaz, a gente teve uma notícia maravilhosa hoje de manhã no Australia Open, com o brasileiro enfrentando o número 9 do mundo, Rublev. Sensacional a vitória do brasileiro, mas não foi uma vitória sofrida. Foi sofrida, obviamente, pelas circunstâncias do jogo, mas em termos de finalização da pontuação, parece que foi uma vitória fácil, né, Coral? É verdade, Júlio, um feito histórico, né? Nós temos imagens, vamos mostrar também sobre esse jogo, porque o João Fonseca, de apenas 18 anos, o brasileiro, estreou em Grand Slams, inclusive estreando mais novo até do que o Guga. Quando o Guga estreou em Roland Garros, tinha apenas 19 anos, o João Fonseca que eliminou o Rublev, o Andrei Rublev, o russo, de 27 anos de idade, atual número 9 do mundo, parcial de 3-0. Um duplo 7-6 com 7-1 e 7-5 no tie-break, a segunda parcial um pouco mais tranquila, 6-3, o jogo que durou um pouco mais de 2 horas ali no total, né, teve uma duração exatamente de 2 horas e mais 32 minutos, mas fato é que isso chama muito atenção até pela perspectiva de futuro do tênis brasileiro, né? Nós falamos aí na última semana do João Fonseca, que agora vem de 14 vitórias consecutivas, estreando com o pé direito em Grand Slams, vai para a segunda fase, a segunda rodada do Australian Open. Na segunda rodada, inclusive, o brasileiro vai enfrentar o Lorenzo Sonego, da Itália, que eliminou o Stanislas Wawrinka. Wawrinka é um tenista suíço, né, Júlio? Tenho certeza que você conhece, já que é um admirador de tênis. Hoje tem 39 anos, está na fase final da carreira, mas o Wawrinka já chegou a ser número 3 do ranking da ATP, acabou perdendo para o Sonego pela parcial de 3-1, agora na segunda rodada. Lorenzo Sonego contra João Fonseca, e olha que interessante, né? A gente observa um reflexo disso, Júlio, até nas casas de aposta, porque no jogo contra o Rublev hoje, o russo era franco favorito. E agora para enfrentar o Sonego, claro que o Sonego não é um tenista top 10, mas é muito melhor ranqueado do que o João Fonseca, que agora aparece na 100ª posição, enquanto o italiano está na posição de número 50, é o 50º, mas as casas de aposta inicialmente dão favoritismo
para o brasileiro. Essa partida que deve acontecer amanhã à noite, viu, Júlio? Com certeza. Wendel, você vê que a gente estava acompanhando também referente às informações das casas de aposta, né? Estavam equilibrados em termos de valores, em termos de apostas, tanto para o Rublev quanto também para o brasileiro. Mas mesmo assim o brasileiro deu um show de tênis e realmente conseguiu fazer 3-0. Sobre o Wawrinka que você estava falando, né? Como que na época dele ele ia ser o primeiro, Coral? Djokovic, Exato. Nadal, Federer. Como? Qual a possibilidade dele ser o primeiro? É um pouco difícil, né? Quase que impossível ele ser o primeiro. Então por isso que o fato dele ter sido terceiro em um determinado momento da carreira ganha ainda mais destaque. E que é outra boa notícia, essa principalmente para o bolso do João Fonseca, viu, Júlio? Porque dele ter avançado de fase, ele embolsou ali pouco mais de R$750 mil em premiação. E caso ele conquiste a vaga para a terceira fase do Australian Open, vai levar para casa mais R$1.100.000. Tá bom para você, Júlio? Já imaginou que com apenas 18 anos você ganhando essa bolada, dá para viver bem um pouco, né? Dá para fazer um churras no final de semana, né? Tranquilamente. É comprar umas picanhas, né, Coral? Com esse valor dá, com certeza. Bom trabalho para você, meu amigo. Até já. Um abraço, Júlio. Até a próxima.